E aí pessoal, aqui é a Carol e nós estamos em mais um dia de gravação aqui no nosso quadro Papo de Bíblia. Hoje nós vamos falar do Evangelho de Mateus no capítulo 20. Vamos lá então? Chegamos aí ao nosso 20º vídeo, né? Mais 8 capítulos e nós encerramos aí então o Evangelho de Mateus. Eu já quero agradecer a todos vocês que têm acompanhado esses vídeos, os outros vídeos aqui no canal. E antes de começar esse vídeo, eu já quero pedir para você se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo, compartilhar, comentar aqui embaixo como tem sido para você esses vídeos, se tem te ajudado, se tem edificado a sua vida. E eu espero que o Senhor esteja abençoando muito a sua vida através desse conteúdo, tá bom? Então vamos lá. Aqui inicia o capítulo 20 falando sobre a parábola dos trabalhadores da vinha. E vai dizer assim: pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou-lhes para a sua vinha. Ou seja, o combinado era pagar 1 denário pelo dia de trabalho daqueles homens. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça. Ele lhes disse: vão também trabalhar na vinha, eu lhes pagarei o que for justo. E eles foram. Aí vai falar aqui sobre a segunda vez, né, saindo outra vez. Não a segunda vez, né, mas saindo outra vez por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde, e fez a mesma coisa e encontrou outras pessoas. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde e cada um recebeu 1 denário. Esses foram os últimos, né? Quando vieram os que tinham sido contratados, quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, mas cada um deles também recebeu 1 denário. Quando o receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe: estes homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último, mesmo que dei a você. Não tenho direito de fazer o que eu quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Aqui a gente vê essa questão, né, que aparentemente parece uma situação injusta aos nossos olhos, né, porque a gente pensa assim, poxa, se eu trabalhei mais, eu devo ganhar mais, né? Mas aqui a gente tem que entender o quê? Que Deus está fazendo uma comparação em relação ao reino dos céus. Ele está fazendo uma comparação em relação a como Deus pensa em relação ao reino dos céus, né? Porque a gente pensa assim, ó, quando nós formos para o céu, a gente não tem um céu separado para quem trabalhou mais ou para quem trabalhou menos. A gente não tem uma graça dobrada para quem pecou mais ou para quem pecou menos. A gente não tem um amor de Deus maior para quem pecou mais ou para quem pecou menos, né? Quando Deus fala das coisas que Ele quer nos dar, seja a salvação ou até mesmo as outras coisas, né? A graça, o favor imerecido ou qualquer outras coisas, Ele está olhando o seguinte: o que eu tenho, eu estou dando, independente do tempo que você tenha de igreja, independente das suas obras, nós vamos todos para o mesmo céu, independente se nós ganhamos mais almas ou menos almas, independente do que nós fizemos, nós estamos indo, nós temos a mesma salvação. Quem nos deu foi um Deus generoso, um Deus que dá com amor, com abundância, com generosidade. Então aqui nós precisamos entender o seguinte: que por mais que nós tenhamos trabalhado muito, por mais que nós tenhamos ganhado muitas almas, nós vamos para o mesmo céu, nós temos a mesma salvação, a mesma graça nos alcançou. Por quê? Porque isso que nós estamos recebendo não é nosso, não é com os nossos olhos, né? Deus está falando aqui com os olhos dele, como ele vê a situação, como ele vê as pessoas. E aqui diz o seguinte: amigo, eu não estou sendo injusto com você. Não, você não concordou trabalhar por 1 denário, ou seja, ele está dizendo aqui, ó, você concordou trabalhar, eu estou sendo justo, eu estou pagando aquilo que eu prometi, eu estou fazendo aquilo que eu prometi. Porém, é da minha vontade dar a este mesmo que eu estou lhe dando. Às vezes a gente vê, né, pessoas que trabalharam a vida inteira, né, tiveram ali, se converteram ainda crianças e ficaram até o final da vida velhinhos ali servindo ao Senhor, fiéis, morreram, foram pro céu, foram salvos. E às vezes a gente vê pessoas
que chegaram no final da vida, às vezes com 90 anos, aceitaram Jesus sinceramente, realmente se arrependeram dos seus pecados, realmente aceitaram a salvação, não aceitaram a salvação simplesmente porque não tinha outra opção, porque, vou aceitar Jesus para pararem de me incomodar. Não, existem pessoas que no final da vida mesmo, às vezes com mais de 70 anos, 80 anos, 90 anos já, no final da sua carreira, eles realmente aceitam a Jesus, realmente aceitam o evangelho, se arrependem, e eles recebem a mesma salvação que aquele que trabalhou a vida inteira pro evangelho, aquele que dedicou horas, dedicou meses. A mesma salvação é disponibilizada para as duas pessoas. Então aqui, essa parábola, a gente tem que entender que Deus, ele é um Deus generoso, ele é um Deus de amor, ele é um Deus que ele é sim um Deus de justiça, apesar de que a gente quer aplicar às vezes a nossa justiça carnal nas situações que são de respeito a Deus, né? Desrespeito à justiça dele. E aqui então esse trecho fala sobre isso, né? Em seguida vai falar o seguinte aqui, ali no versículo 17, né? Nós terminamos essa leitura no versículo 16 e vamos partir para o versículo 17, que fala sobre Jesus prediz novamente sua morte e ressurreição. Enquanto estava subindo para Jerusalém, Jesus chamou em particular 12 discípulos e lhes disse: Estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, para que zombem dele, o açoitem e o crucifiquem. No terceiro dia ele ressuscitará. Ou seja, ali ele estava já preparando as pessoas para que elas entendessem que de fato isso ia acontecer e precisava que acontecesse, né? Ali vai dizer que estava subindo para Jerusalém, chamou em particular os seus 12 discípulos, ou seja, ele estava dizendo para sua equipe de trabalho ali, que eram aqueles homens que ele estava preparando para que eles cumprissem a missão depois que ele morresse, né, enfim, e fosse assunto aos céus. Ele chamou aquela equipe dele seleta e disse: olha, vai acontecer isso, estejam preparados, né? E em seguida vai falar sobre o pedido de uma mãe, no versículo 20. Então aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu, com os seus filhos, e prostrando-se fez um pedido. Aqui esses filhos de Zebedeu são Tiago e João, tá? Não esse Tiago que no caso não é o Tiago, irmão de Jesus, né? O que você quer? Perguntou Jesus, né? E ela respondeu: declara que no teu reino estes meus 2 filhos se sentarão, um à tua direita e outro à tua esquerda. Olha que pedido ousado, né? Disse-lhe Jesus: vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber do cálice que eu vou beber? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse: certamente vocês beberão do meu cálice, mas ao se assentar à minha direita e à minha esquerda, não cabe a mim conceber. Esses lugares pertencem àqueles a quem foram preparados por meu Pai, ou seja, essa decisão não é minha, Jesus estava dizendo para eles. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados. Pensa bem, é uma coisa, né, que realmente o resto do grupo realmente deve ter ficado meio indignado com isso. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês, ao contrário. Quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ou seja, que a questão do escravo, né, tá querendo nos mostrar a questão da servidão mesmo, né, de servir, de realmente estar ali para servir. E aqui uma coisa que chama muita atenção, que é um versículo muito marcante, que é o seguinte: como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E muitas vezes a gente se perde nessa questão aqui, por quê? Porque a gente tem alguns versículos da Bíblia, por serem difíceis da gente às vezes viver eles, a gente acaba meio que inconscientemente a gente anula eles, a gente esquece, né? A gente meio que deixa de lado e evita. E talvez esse versículo tenha sido evitado por muitas pessoas, porque diz assim: ó, o Filho do Homem não veio para servir, mas para dar a sua vida em resgate de muitos. E aqui vai falar mais assim um pouquinho. Vai dizer o seguinte: quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Ou seja, Jesus estava dizendo assim: eu sou o Filho de Deus, eu sou Deus, e eu tornei eu vim para essa carne, né, para esse corpo carnal de carne aqui, eu assumi a minha forma humana para que eu pudesse servir vocês. E às vezes a gente fala em ser como Cristo, né, e que nós somos representantes de Cristo, que nós somos cópias de Jesus, que nós somos pessoas que estão aqui para ganhar almas, para ser como Jesus, para
viver como Jesus, mas muitas vezes nós estamos negligenciando o serviço ao nosso próximo. Muitas vezes nós não estamos servindo com os nossos bens, não estamos servindo com o nosso tempo, não estamos sendo servos, né? Porque nós, apesar de ter posições, pastores, apóstolos, bispos, evangelistas, todos os ministérios que têm um título para as pessoas, apesar de tudo isso tudo ser muito importante, apesar de ter essa hierarquia e ela dever ser honrada e respeitada, nós estamos sempre servindo as pessoas. O apóstolo, ele serve a igreja. O pastor, ele serve a igreja. O profeta, ele serve a igreja. Porque Deus, ele deu todos esses dons. Ele deu o pastor para a igreja. Ele deu o apóstolo para a igreja. Ele deu os obreiros para a igreja. Nós estamos sempre servindo, porque essa é a função do reino. Servir ao próximo, amar ao próximo. E aqui Jesus está querendo dizer, vocês estão preocupados em estar em posições de destaque, mas eu quero dizer para vocês que a posição de destaque é quando vocês servem. Aos olhos de Deus, vocês estão servindo, vocês estão se destacando, porque vocês estão fazendo aquilo que eu fiz. Vocês estão amando como eu amei, porque para servir nós precisamos ter amor. Um serviço sem amor é um serviço que mais na frente nós vamos jogar na cara das pessoas, nós vamos falar o que nós fizemos. E quando nós temos amor e genuinidade naquilo que nós estamos fazendo por amor às pessoas. Por amor, por serviço, né? Nós servimos muitas vezes sendo mãe, nós servimos muitas vezes sendo amiga, sendo filha, nós temos diversos, o que não nos falta é a oportunidade de servir, mas muitas vezes nós queremos ser servido e isso mostra o nosso egoísmo, né? Então a gente tem que prestar atenção muito nisso. Se como cristãos nós temos sido resposta e servos daqueles que precisam da nossa ajuda, né? E isso não é nem um pouco humilhante, isso é honra, né? Isso é uma honra servir. Em seguida vai falar ali sobre os cegos que recuperaram a visão. Ao saírem de Jericó, uma grande multidão seguiu Jesus, como de costume, né? 2 cegos estavam sentados à beira do caminho e quando ouviram falar que Jesus estava passando, puseram-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. A multidão os repreendeu para que ficassem quietos, mas eles gritavam ainda mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Aqui, filho de Davi, essa questão aqui do filho de Davi, né, eu já expliquei para vocês, mas eu vou retomar aqui rapidamente, que é uma expressão que se usa porque Jesus veio, né, da linhagem de Davi, né? Então se usa essa expressão, não porque Jesus foi biologicamente filho de Davi, né? Porque nós sabemos que Jesus era biologicamente que Jesus não tinha um pai biológico na terra, mas ele era filho de Deus, né? Então, mas por ser da linhagem de Davi, se usa essa expressão filho, né? Por ter vindo depois, né? Filho de Davi, por ter vindo da linhagem de Davi, da tribo de Judá. A multidão os repreendeu para que ficassem quietos, mas eles gritavam ainda mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus, parando, chamou-os e perguntou-lhes: O que vocês querem que eu lhes faça? E aí eles vão responder: Senhor, queremos que abra os nossos olhos. Jesus teve compaixão deles e tocou nos olhos deles. Imediatamente eles recuperaram a visão e os seguiram. Aqui então relata mais um milagre muito conhecido de Jesus, né? Que é sobre esses cegos aqui então. Então aqui nós falamos sobre cura, né, que no final nós falamos sobre cura, que essa questão da cura era algo muito comum no ministério de Jesus, a cura, o milagre, as maravilhas, as multiplicações, e onde Jesus ia, ele arrastava as multidões, né, e até hoje nós vemos essas pessoas que realmente se dispõem a serem usadas por Deus, que realmente fazem uso dos dons, elas, até hoje as multidões são arrastadas porque são pessoas necessitadas, assim como nessa época, né? O poder de Deus manifestado em Jesus também é manifestado em nós, e Jesus disse que obras maiores nós faríamos se nós crescêssemos, né? E aqui então vai falar sobre muita coisa, vai falar sobre a questão ali das recompensas, vai falar sobre a questão do nosso serviço. Então é um capítulo bem interessante de ser estudado, de ser analisado parte por parte. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenha edificado vocês novamente, e eu quero agradecer a todos que têm acompanhado aqui os vídeos do canal, e que eu tô muito feliz por Deus estar edificando as vidas, né, e muito feliz pelas pessoas que têm chegado até mim, dito que Deus tem ajudado, que os vídeos têm ajudado e que eu posso servir dessa maneira. É uma forma que eu encontro de servir o corpo de Cristo, e eu fico muito feliz de saber que isso está acontecendo, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, não esquece de curtir, de comentar, de compartilhar, de se inscrever no canal, de ativar as notificações, e até o nosso próximo vídeo. Agora nós estamos na reta final deste evangelho e mais vídeos virão por aí para edificar a sua vida. Tchau, tchau. Deus te abençoe.